O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje 3 ações para decidir se réus podem ser presos depois de condenados em segunda instância. O repórter Daniel Ito acompanhou a sessão e ao vivo traz mais informações para a gente. Oi, Daniel, boa noite para você. Os ministros já começaram a votar. Oi, Paulo, ainda não começaram. Boa noite a você, Catiúcia, também a você que nos assiste. A sessão de hoje aqui no Supremo foi dedicada para a leitura do relatório das ações e também para as sustentações orais no plenário. Os votos dos ministros devem começar na quarta-feira que vem, uma sessão extraordinária que está marcada para começar às 9h30 da manhã. E apesar de o Supremo já ter decidido sobre esse assunto no passado em favor da prisão após condenação em segunda instância, dessa vez o plenário está com uma configuração um pouco diferente, porque o ministro Alexandre de Moraes ocupa uma das cadeiras que antes pertencia ao ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro de 2017. E caso o Supremo proíba a prisão após condenação em segunda instância, a decisão pode beneficiar quase 5.000 condenados que estão hoje presos nessa situação, inclusive o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, se manifestou no sentido de que cada caso vai ser analisado separadamente e esse número deve ser menor. Esse julgamento diz respeito à execução antecipada da pena e, portanto, não interfere nas prisões preventivas que são permitidas por lei. Bom, e a gente preparou um material para que você entenda melhor o que estão sendo julgados nessas ações aqui no Supremo. Vamos conferir. As ações que estão sendo julgadas foram requeridas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelos partidos PCdoB e Patriota. Eles pedem que as prisões de condenados na Justiça só ocorram após o trânsito em julgado dos processos, ou seja, quando não couber mais recursos a instâncias superiores. O argumento é que o princípio da presunção da inocência, presente na Constituição Federal, impede que uma pessoa seja considerada culpada antes do fim do processo. No Brasil, os réus têm o direito de recorrer a 4 instâncias. Na primeira, o processo é julgado por um juiz de direito, único responsável por decidir sobre o caso. Na segunda, que são os tribunais, grupos de desembargadores julgam os processos. A terceira são os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal é a última instância da justiça brasileira e, portanto, não é possível recorrer de suas decisões. A questão da prisão em segunda instância já foi julgada no Supremo antes. Desde 2016, o entendimento é de que a condenação em segunda instância é suficiente para o início do cumprimento da pena. Só que as ações julgadas anteriormente eram de casos concretos. No julgamento que começou hoje, a decisão do STF vai ter efeito vinculante, ou seja, vai valer para todos os casos.